Gente, quando a gente fala sobre exames de sangue para o paciente realizar tratamentos de implante, quais são os fatores que para a gente são muito importantes? Primeiro deles, a gente olha como é que estão as suas células de defesa, né? Se as células de defesa estiverem muito aumentadas, significa que você está com um processo de infecção no organismo e esse tratamento de infecção precisa ser feito antes de realizar o tratamento com implantes dentários. Assim como pode acontecer desse número estar muito baixo, né? E a gente tem que descobrir qual o motivo, né, de você estar com a imunidade tão baixa assim. Então tem pessoas que acham que eu tenho imunidade baixa porque muitas vezes pega uma gripe ou coisa assim. Gente, não é disso que eu estou falando, tá? É do número de células que esse paciente está apresentando naquele momento, tá certo? Outra coisa muito importante, ter um número de plaquetas adequado. Por quê? As plaquetas são responsáveis por participar da coagulação sanguínea, tá? Então, um número de plaquetas adequado é muito importante para o dentista. Junto com isso, existem alguns exames que a gente chama de coagulograma. São exames que servem para a gente identificar quanto tempo você leva para formar um coágulo sanguíneo, se o seu organismo realmente está cicatrizando da maneira certa, se ele tem todo esse armamento, né, essa parte biológica de você estar ok para que a gente consiga realizar uma cirurgia sem nenhum problema, né? Muitos pacientes tomam anticoagulantes, então é muito importante a gente saber disso para que o paciente não tenha nenhum problema de sangramento excessivo durante a cirurgia, tá bom? Tem mais alguns fatores, gente, que muitas vezes o dentista tem que olhar. Por exemplo, a saúde do rim e a saúde do fígado. Por quê? Quase todos os medicamentos que a gente toma, eles são depurados, eles são muitas vezes metabolizados lá no fígado e no rim. Se o paciente tem uma alteração no rim e no fígado, a gente tem que cuidar muito, porque muitas vezes tem que alterar, inclusive, a prescrição de medicamentos, tá? Que mais, gente? Aqui a gente tem aqui também a questão de a gente olhar se o paciente não é portador, muitas vezes, de hepatite, de HIV, né? Por que a gente pede esse exame? Porque, infelizmente, gente, muitas pessoas não sabem que são portadoras e, às vezes, a gente descobre num exame, tá? E essas pessoas, elas, muitas vezes, têm uma contraindicação de realização de implantes por uma questão de saúde geral, tá certo? Então, eu diria que esses seriam, talvez, os principais fatores que a gente olha, tá? Tem mais alguns outros importantes, como a albumina, né? Como alguns outros, mas mais importantes são esses que eu falei para vocês.